galera, tudo bom? Aqui é a Kate Rox e hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante para me abordar. Primeiro, porque faz muita parte das nossas vidas, tornar a nossa sociedade muito mais hostil e agressiva. E segundo, porque faz parte da minha própria experiência. Então faça um cafezinho, um chazinho, alguma outra bebida e fica comigo porque tem muita coisa para discutir. Bom, o assunto que a gente vai tratar hoje é homofobia. Ela pode se manifestar de muitos jeitos, desde o ódio desmascarado que uma pessoa transmite através das suas afirmações, ideias e atitudes, até as piadas inocentes que uma pessoa faz em relação ao tema. Bom, antes da gente tentar responder a pergunta que eu coloquei aqui no título do vídeo, eu achei bacana eu contar a minha própria história. Eu já fui homofóbica, sim. Muito homofóbica, gente. Agora, tendo 25 anos, sendo lésbica assumida, eu já nem consigo lembrar tanto dos episódios do passado. Mas de vez em quando algumas lembranças surgem, seja na minha própria cabeça ou nas conversas com os meus amigos. Aí nesses momentos eu revivo aquela rejeição, aquela revolta, aquele pânico que eu sentia cada vez que alguém mencionasse os LGBTs. Eu me descobri aos 22 anos de idade, depois de uma ficada completamente ocasional com uma garota que eu já tinha gostado. Eu tinha certeza que eu gostava dela como amiga. Só que, amores, quando você não se aceita, você pode inventar 1.000.000 de razões para justificar aquela sua atração, achar que é sua amiga, que ela te inspira, que você quer ser parecido com ela, tudo ao menos a própria verdade. Graças a Deus, pra mim, a aceitação foi rápida e pouco dolorida. No mesmo dia que tudo isso aconteceu, eu finalmente percebi o que tinha sido diferente em mim. Naquele momento, tudo fez sentido e foi uma libertação de alma tão grande que eu nem tive hesitações em aceitar minha natureza recém-achada. Mas, como eu já disse, nem sempre foi assim. Toda a minha adolescência, qualquer menção de homossexualidade me fazia querer fugir, me fechar, não olhar, não escutar. Aliás, eu tenho certeza que naquela época eu falei um monte de coisa homofóbica sem refletir pelo menos um pouco sobre aquilo que eu tava falando. Provavelmente o meu cérebro na época simplesmente queria se livrar desse assunto o mais rápido possível, bloquear ele usando quaisquer métodos. Isso sendo que agora, repensando toda a minha trajetória e experiência de vida, eu percebo que todas as minhas paixões verdadeiras, desde criança, sempre foram femininas. Agora, a pergunta é a seguinte: será que essa regra se aplica a todo mundo e qualquer homofóbico é um homossexual latente? Bem, gente, eu pessoalmente não acredito nas fórmulas absolutas. Eu acho que qualquer regra tem suas exceções. Mas, primeiro, tem vários tipos de homofóbicos. E segundo, sim, eu realmente acredito que psicologicamente aquilo que a gente desdenha em outras pessoas e no mundo como um todo quase sempre faz parte do nosso próprio ser. Mas o que é a homossexualidade latente? Esse termo começou a ser amplamente usado graças ao trabalho de Sigmund Freud, psiquiatra austríaco. Ele, inclusive, dedicou grande parte da sua carreira à análise dos sonhos humanos e seu significado escondido, bem como a sexualidade humana em geral. Embora hoje em dia as obras do Freud sejam frequentemente consideradas como obsoletas na comunidade científica, foi ele que começou a falar sobre a suposta ligação entre a homofobia e a homossexualidade latente, ou seja, reprimida atração sexual pelas pessoas do mesmo sexo. Aliás, o psiquiatra também afirmava que a homofobia por parte das pessoas homossexuais não assumidas também pode ser motivo ou às vezes o próprio sintoma da neurose. Na época, ou seja, no começo do século XX, o tema acabou não sendo muito desenvolvido por outros cientistas, por razões óbvias, falta de interesse na sociedade e a marginalização desse tema em geral. Pois, infelizmente, a ciência, que em teoria tem que ser independente das políticas de Estado e dos preconceitos da sociedade e, pelo contrário, trabalhar para eliminar esses preconceitos, muitas vezes acaba sendo afetada por eles. A mesma coisa aconteceu com a sexualidade feminina, que não foi estudada durante décadas, sendo um tabu. Foi apenas no começo do século XXI, gente, pensa nisso, que os cientistas começaram a estudar a anatomia da vulva e inclusive descobriram que o clitóris não era só a glande. Mas disso a gente ainda vai falar muito em outros vídeos, então galera, fica ligada, se inscreva. Já tá inscrito? Tudo bem.
Então vamos continuar. Galera, se tiver algum barulho estranho aqui nesse vídeo agora, peço desculpa, é que a Graça achou que já tá na hora de carnaval e tá pulando aqui que nem uma doida. Bom, voltando ao nosso assunto. Foi só nos finais do século XX que os cientistas recomeçaram a pesquisar sobre o tema da homossexualidade latente. Inclusive, foram efetuados alguns experimentos sociais que ainda reforçaram a teoria do Freud. Em 1996, os cientistas da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, reuniram 84 homens com visões diferentes sobre as relações homossexuais masculinas. No âmbito desse experimento, os homens assistiram vários tipos de filmes pornográficos, enquanto os cientistas registravam a resposta física do corpo deles, ou seja, a intensidade da ereção. Como você pode adivinhar, os resultados foram muito surpreendentes. Dos homens que não manifestavam as atitudes homofóbicas, Isso é normal, gente. Dos homens que não manifestavam as atitudes homofóbicas, somente 24% sentiram excitação sexual ao ver as cenas das atividades homossexuais masculinas, enquanto entre os homofóbicos essa porcentagem passou da metade. Mas essa não foi a única pesquisa desse tipo. Mais tarde, os experimentos semelhantes foram efetuados nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça e na França, e todos eles confirmaram de alguma maneira a ligação entre a homofobia e a homossexualidade reprimida, ou pode ter sido bissexualidade também, mas de qualquer jeito foi registrada a atração sexual pelas pessoas do mesmo sexo. Isso, claro, não quer dizer que absolutamente todas as pessoas homofóbicas na verdade são homossexuais, pois essa questão continua sendo aberta na comunidade científica de hoje. Porém, tem grande probabilidade que seja assim, especialmente nos casos de homofobia extrema e manifestada dos jeitos mais violentos. Aliás, vocês sabiam que, por exemplo, o Jamie McRae, o homem que fundou um dos maiores programas de terapia de conversão, a chamada cura gay, nos Estados Unidos, recentemente se assumiu como gay? Isso sim é um dos exemplos gritantes de homossexualidade reprimida manifestada em homofobia, bem como eu própria. Mas eu, ao contrário desse homem, nunca fiz mal a ninguém, só se for pra mim mesma. Sim, já manifestei ideias e atitudes homofóbicas, mas na verdade foi uma luta contra a minha própria natureza, a luta que eu nem sabia que estava travando. E eu estou muito feliz que essa luta tenha acabado e que eu tenha feito as pazes com as partes de mim que eu antigamente rejeitava. Mas o meu coração dói por todas aquelas pessoas lá fora que, odiando algo, na verdade odeiam a parte de si. Entretanto, será que tem cura contra a homofobia? Eu acredito que sim, e é a educação, como no caso de qualquer outra praga social. E se nos casos extremos, como já falamos, a homofobia pode ter ligação com falta de autoaceitação, um monte de pessoas são homofóbicas por mera ignorância. Elas acham que os LGBT só existem na parada, na telenovela, no outro planeta, sendo alienígena, e não fazem parte do mundo delas. Antes que descubram que sempre estiveram lá, no trabalho, entre os amigos, no mercado ao lado de casa, e ao ser homossexuais não passaram a ser as pessoas menos simpáticas. Eu passei muito por isso na minha própria vida. Quando eu me descobri, eu logo tomei a decisão de não esconder isso de nenhum dos meus amigos. Eu pensei, se alguém deles não aceitasse, então provavelmente não é isso que se chama amizade. E isso sendo que naquela época todo o meu círculo de amigos era hétero, e talvez um pouco homofóbico em algum sentido. E eu não sabia o que esperar. E aquilo que aconteceu me surpreendeu muito, gente. Algumas dessas pessoas ficaram um pouco confusas, outras fizeram perguntas bobas, mas o principal é que todas elas estavam dispostas a me escutar. Como meu exemplo de uma mulher adulta, consciente e reflexiva, elas passaram a repensar suas atitudes. A coisa é que antes disso, elas simplesmente não tinham tido motivo para fazer isso. Quando uma pessoa vive num clima hostil criado pela mídia, com certas ideias e atitudes colocadas na cabeça dela por meios de comunicação, ela acaba reproduzindo elas sem analisar. Pois hoje em dia o fluxo de informações que a gente consome diariamente é tão grande que o nosso cérebro simplesmente não é capaz de processar todas elas. Então, claro que se todos os dias você escutasse da TV que a homossexualidade é uma doença e os LGBTs no seu país não tivessem qualquer voz, você acabaria pensando que é assim mesmo. Desculpa, precisamos esperar essa senhora fazer a limpeza dela. Tô falando de você. Tô falando de você. Você quer participar?
Você tem alguma coisa pra falar? O que você acha sobre o assunto? O que você acha? Me fala. O que você acha, meu amor? O que você acha? Então, o que a gente pode fazer com isso? Eu sempre digo que eu acredito no conceito que se chama soft power. Em inglês, essa expressão significa poder suave e normalmente se aplica ao mundo de diplomacia. De acordo com esse conceito, o peso de um país no mundo pode e deve ser aumentado não através do poder militar ou ameaças, mas sim através do campo cultural e riqueza estética. E eu acho que esse conceito pode ser usado em muitas outras situações e esferas, inclusive na cura para a homofobia. A representação de casais homossexuais com relacionamentos saudáveis nos meios de comunicação. Os programas educativos baseados em fatos, contando para as pessoas por que as crianças nesses casais não podem ser contaminados pela homossexualidade. Aliás, o seu próprio exemplo como homossexual, uma pessoa profissional, consciente e responsável. Tudo isso pode ser uma via, tudo isso ajuda, tudo isso vale. Todos esses passos são passos pequenos, sim. E provavelmente nesse caminho ainda vamos enfrentar muita agressão, resistência e ignorância. Mas no meu país, que é a Rússia, a gente costuma dizer: Moscou não se construiu num dia só. Assim como uma sociedade mais empática, inclusiva e tolerante. Mas eu gostaria de acreditar que mesmo nos tempos de guerra e nos governos mais antidemocráticos, o amor sempre vence o ódio. Bom, galera, é tudo que eu quis falar pra hoje. Espero que vocês tenham achado interessante. Deixem seus comentários, falem pra mim, por favor, o que vocês acharam das teorias que a gente abordou aqui. E também botem seu like, isso é muito importante pra mim e pro meu projeto. E claro que se inscrevam já, porque vai ter muitos temas polêmicos, atuais e interessantes pela frente. Tchau, amores, até a próxima. Um abraço apertado pra vocês. Beijo.